Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A gente tem uma informação muito importante para passar para vocês. A FIFA aprovou a liberação de áudios de comunicação entre o árbitro de campo e a equipe da cabine do VAR sobre lances não revisados nas partidas. Isso é importante, segundo o pedido da própria CBF, porque dá mais transparência para o futebol brasileiro e tudo que envolve a arbitragem no Brasil. Mas a grande verdade é que vai escrachar cada vez mais o quanto de incompetência a gente tem na arbitragem brasileira. E se vocês pararem para escutar o áudio da cabine do VAR com o árbitro de campo, Palmeiras e São Paulo, é assustador. É assustador, que é uma unanimidade ali, que não há penalidade, é assustador, todos eles conseguem não enxergar a mesma coisa. Enfim, isso é um problema mais grave, né? Porque se você tem corrupção, manipulação, pode ter? Com certeza pode, mas você consegue entender que o mal não é a incompetência. É que tem gente podre ali tentando macular o futebol. Mas quando é incompetência, aí é um problema da classe, né? Aí é um problema da classe, da escola, do sindicato, da Abrafute, da outra lá. Aí é um problema geral e aí tem que ter uma reformulação geral. Geral mesmo, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso e vai falar também sobre o Mirassol, né? Muita gente achou que o Mirassol que o Leão já estava dormindo, não rugia mais. Pois é, o Leão no finalzinho do jogo voltou a falar alto, bateu na mesa e voltou pro G4, tirando o Botafogo. Fluminense que dormiu, né? O que aconteceu com a zaga do Fluminense que não acreditou no lance? Não acreditou no lance, hein? Dormiram e perderam um pontinho importantíssimo lá em Mirassol para o Fluminense, que tem pretensões de estar ali no G6, brigando também por G4. A gente vai falar sobre isso, mas eu peço a você para deixar o seu like nesse vídeo aqui do Dois Toques, a Casa do Futebol. Mais tarde, a gente vai ter uma live, a nossa live clássica de terça-feira aqui no Dois Toques. Eu, Michael Martins, Júlia Calabria e Artemis Batalha estaremos falando muito de futebol, de campeonato brasileiro, dos jogos a menos, como é que fica com os jogos a menos, como é que pode ficar essa situação do Brasileirão, o líder do campeonato joga no sábado, será que foi privilegiado? Porque quem tinha um jogo a menos entrou ontem para jogar. Por que o Palmeiras vai jogar só no sábado, vai descansar mais? Enfim, será realmente que foi privilegiado? Era uma questão de agenda, enfim, a gente vai debater isso tudo na nossa live de hoje. A gente convida vocês 19 horas lá no Dois Toques. Lá no Dois Toques? Não, aqui no Dois Toques, tá certo? Gente, vamos lá. Uma revolução na questão envolvendo o VAR, que não é para bater palma para ninguém, né? Só é revolução porque aqui a gente tem uma das piores arbitragens do mundo do futebol. E aí, quando eu falo mundo do futebol, tô falando ali dos top 10, né? Das principais ligas do mundo. Não quero saber como é que é a arbitragem na Albânia, não quero saber como é a arbitragem nas Ilhas Faro, enfim. Mas no Brasil, que é uma das ligas top 10 do mundo, certamente a gente tem os piores, sem dúvida nenhuma. O pior material, a pior estrutura, o pior corpo de profissionais não, corpo de amadores, né? E o Samir Chaude, presidente da CBF, fez o pedido, tendo em vista o clamor popular, clamor de mídia, na partida Palmeiras e São Paulo, para divulgação de um lance envolvendo aquela penalidade, né, que o zagueiro do Palmeiras comete pênalti no atacante do São Paulo. Você está ligado, né? E como não foi um lance revisado, então no regulamento não há previsão de disponibilizar esses áudios para os clubes, tá? Houve o clamor, houve o pedido do presidente de São Paulo, Júlio Casares. A CBF falou que precisava do aval da FIFA, porque isso ia contra o regulamento. A FIFA autorizou. Vocês não conseguem cumprir o básico em arbitragem, vocês que se virem, divulguem, podem divulgar.
Então o Brasil é a primeira liga nacional do mundo a divulgar áudio de diálogo entre árbitro de campo e cabine de VAR sem que seja um lance consultado, tá? E a situação é mais assustadora ainda, porque o lance está rolando e está todo mundo gritando na cabine: escorregou, escorregou, escorregou. Mas peraí, gente, peraí. Pênalti sem querer também não é pênalti? Porque a questão não envolve o querer. A questão envolve o quanto a ação influencia no lance. Se a ação imprudente de um jogador ou a ação acidental de um jogador influencia em um lance de gol, é pênalti. Se a bola deixa de entrar no gol porque bateu na mão de um jogador, mas ele não quis colocar a mão, quem é o idiota que quer botar a mão na bola? Me diz, tem algum? E se tiver, tem que mudar de profissão, vai jogar vôlei, né? Não, eu sou doido para botar, então joga vôlei, porque aí joga com a mão, né? Não existe essa questão. Escorregou, derrubou, pênalti. Então a divulgação do áudio foi assustadora. Mostrou que realmente ninguém ali naquela cabine tem condição de entender as regras do jogo de futebol. E já fazem isso há muito tempo, né? Lamentável o estado em que chegou a arbitragem brasileira. E eu falo com certeza, acompanho o futebol desde 1993. Trabalho com futebol há pouco tempo, até há 5 anos. Mas, como torcedor e como jornalista, eu nunca vi, nem na época da operação envolvendo o Edilson de Souza, nunca vi um quadro de arbitragem tão ruim como esse nosso. Nem o VAR dá jeito, amigo. O VAR piorou a situação, porque é muita gente incompetente no mesmo lugar, né? Então, acho que o clamor dos clubes não pode parar. Tem que ser pela profissionalização ou então atitudes mais drásticas. Não dá, toda rodada. Essa agora foi o Fluminense que reclamou. Ontem teve jogo atrasado, o Atlético venceu o Sport por 3-1. Futebol é tão apaixonante, estão querendo destruir isso, né? Infelizmente estão querendo acabar com o futebol, com essa arbitragem amadora, com esse VAR horroroso. Estão querendo acabar com o prazer que a gente tem de assistir futebol. Mas o futebol é tão apaixonante que as pessoas estavam depositando esperanças no esporte. As pessoas se decepcionaram com a derrota do Sport para o Galo. O Sport chegou a ser favorito, porque o Sport tem jogado com tanta vontade, com tanta raça. Mas, gente, o Sport é a lanterna do campeonato. Ele, sem perder é normal, infelizmente. Para esse esporte, perder é normal. E ele perdeu. O Sport praticamente rebaixado, ele vai vender caro, sim, algumas partidas, como vendeu o jogo contra o Cruzeiro. O Flamengo tem 2 jogos a fazer contra o Sport. O Flamengo pode até imaginar que serão jogos bem simples, tal. Não serão, porque o Sport pode perder o jogo, mas ele vai vender caro. Em algumas partidas ele pode até decepcionar. Mas eu, sinceramente, não vi com nenhuma surpresa a vitória do Galo por 3-0. Porque o Cruzeiro não conseguiu. São ocasiões diferentes, né? E o principal jogo de ontem, Fluminense e Mirassol. Mirassol e Fluminense, vitória do Mirassol por 2-1. Fica o recado. Eu confesso, achei que o Mirassol não fosse vencer o Fluminense. Achei que a força do Mirassol estava sumindo, né? Estava se perdendo aí. Mas o Mirassol mostrou força. E mostrou perseverança. Enquanto o Fluminense já tinha desligado o jogo, né, acabou. O Mirassol até o último minuto quis vencer. Venceu quem quis vencer. Aí tem uma reclamação do lance de gol do Fluminense. Do gol do Acosta, né? E a falta do Canóbio. Mas foi lá atrás. Eu confesso a vocês, posso estar incorrendo no mesmo erro do VAR, né? Eu achei falta. Tô vendo grande parte da torcida do Fluminense dizendo que não foi falta porque quando você tem que aumentar muito a lente para ver a falta, são recursos, né? Mas eu confesso que achei falta. Não vi nada assim absurdo. Posso estar errado, tá? Por isso eu gostaria de ouvir vocês.
mais uma intervenção errada do VAR ou foi falta e o gol foi bem anulado? Enfim, acho que todo mundo perdeu um pouquinho da fé na arbitragem brasileira e qualquer lance vai gerar discussão, qualquer lance a gente vai falar que a arbitragem é ruim. Tá? A questão é que o Mirassol está no G4, tirou o Botafogo de lá, o Mirassol agora tem o mesmo número de jogos do Botafogo, está no G4. O Bahia agora pode ser a ameaça, né? O Bahia tem um jogo a menos e se vencer pode tirar tanto o Mirassol quanto o Botafogo do G4. Enfim, o campeonato está ficando. E o Fluminense perdendo, o Fluminense continua a 5 pontos do Botafogo e do Bahia, né? O campeonato está chegando na reta final e agora a gente vai vendo quem é quem nesses últimos jogos. Eu fico por aqui, um abraço grande, até a próxima, até a nossa live daqui a pouquinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.